Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou Rubens Figueira e eu ajudo os profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês batendo as suas metas na logística. E o tema de hoje qual que é? Tenha um plano para bater suas metas na logística. E eu quero falar para você o seguinte, talvez você já tenha participado de outras lives comigo, então você já sabe como funciona a dinâmica. Se você não participou, eu vou te explicar. No final da live, eu abro para você fazer perguntas para mim. Você pode fazer uma pergunta relacionada ao tema, ok? Então, relacionado ao tema de hoje, você faz uma pergunta, coloca lá no final e eu vou responder para você ao vivo. Eu peço, por favor, para não colocar a pergunta durante a live, porque eu não consigo responder enquanto eu estou fazendo o conteúdo. Tá? Eu estou fazendo conteúdo, eu não paro para ler a pergunta. Então, se surgir uma dúvida, surgir uma pergunta, anota. E no final da live você posta aqui que eu vou responder para você, tá? Uma pergunta relacionada ao tema de hoje. Perfeito? Então vamos lá. E o tema de hoje então qual que é? Tenha um plano para bater as suas metas na logística. Vamos lá. Bater uma meta realmente pode ser algo muito, mas muito difícil mesmo. Principalmente quando você não tem a menor ideia de como fazer isso. E é normal, quando você recebe uma meta, você realmente não sabe o que fazer, você não sabe os caminhos para ir, você não tem, isso aí não é, se fosse simples assim, alguém já teria feito, concorda comigo? Então quando você recebe uma meta, você muitas vezes não tem a menor ideia de que você vai ter que fazer. Você está ainda pensando em alternativas, em soluções para conseguir bater aquela meta. E não dá para você pensar de forma alguma que bater meta é algo intuitivo, é algo que você simplesmente, do nada, você vai lá e pensa, agora eu vou lá bater uma meta. Não é intuitivo assim. Não é tão simples assim. Para bater uma meta, você precisa entender que ela faz parte de todo um processo. E como todo processo, uma meta tem o quê? Início, meio e fim. Então, o que você precisa saber, né, quando você vai fazer uma meta, né, o que você precisa saber? O que você vai ter que fazer no início desse processo? O que você vai fazer depois? Como é que você vai desenvolver todas as análises para que você consiga pensar em como você ir para o caminho certo para bater a sua meta? E no final, como que você vai garantir que sejam implantadas soluções que sejam realmente eficientes e eficazes e que façam com que você consiga bater a sua meta na logística? É um processo, o bater metas, né? Eu costumo dizer que ele é um processo que depois que você aprende e que você coloca em prática algumas vezes, aquilo começa a se tornar parte de você e começa a ficar cada vez mais automático. Pense em alguma coisa na sua vida, alguma habilidade que você tem hoje, que você no início foi muito difícil você aprender e depois que você aprendeu, que você praticou algumas vezes, que você fez algumas vezes, aquilo se tornou algo natural, se tornou algo automático. Você nem precisa pensar duas vezes como fazer. Eu costumo dar um exemplo aqui, muito didático, vamos assim dizer, para as pessoas. Né? Eu costumo falar muito disso, é como andar de bicicleta. É difícil você aprender a andar de bicicleta? É difícil você se equilibrar na bicicleta, você ter a direção. Mas depois que você pratica, é algo que você nunca esquece. A gente não costuma dizer isso. É igual andar de bicicleta. Depois que você aprende, você nunca esquece. Então basta você praticar, que aquilo se torna automático. Então esse processo de bater metas não é algo intuitivo. No início ele vai ser bem difícil. Você vai sentir que no início, para você conseguir bater uma meta, é algo que vai se tornar algo difícil. Você vai sentir um certo sofrimento, vamos assim dizer. Só que depois vai ficando cada vez mais simples. E mesmo quando você recebe uma meta mais complexa. Olha que coisa interessante. No início a meta pode nem ser tão complexa, mas como você não domina ainda o processo, né, de bater metas, não sabe como começar, como desenvolver e como chegar no final, no início tudo é difícil. Só que depois você começa a ficar tão familiarizado com aquilo, tão consciente de como fazer aquilo, que para você depois com o tempo, mesmo uma meta mais complexa, você vai saber como que você tem que encaminhar aquilo. Como que você vai andar para conseguir bater aquela meta. Então é tudo uma questão de você aprender, colocar em prática várias vezes
e depois aquilo vai se tornar parte de você. Eu costumo dizer que você vai criar um mindset de batedor de metas. Só que, no entanto, não adianta nada quando você pensa nesse processo de bater metas, você ter feito um excelente trabalho no início do processo, depois um excelente trabalho no meio do processo, e se você não manter a mesma qualidade até o final. E digo mais, se você bobear no fim desse processo, você acaba não batendo a sua meta na logística. Então você pode ter feito tudo muito bem, no início, no meio, mas se você der uma bobeada no fim do processo, tudo que parecia que estava indo para o caminho certo, vai por água abaixo. E para que isso não ocorra, para que você não tenha esse problema de começar bem, desenvolver bem e não chegar no destino certo, que é bater a sua meta, para que isso não ocorra, é crucial que você faça o quê? É crucial que quando você chega na etapa final do processo, para que você consiga bater a sua meta na logística, é crucial que você monte um excelente plano de ação. O plano de ação, o que é o plano de ação? Ele é um conjunto de soluções, de ações, que foram identificadas durante todo o processo de melhoria, todo o processo de bater metas, e que devem ser implantadas. Então é um conjunto de soluções que um grupo definiu, que precisam ser implantadas para eliminar aquele problema, para melhorar aquele resultado. Então depois que você implanta essas soluções, essas ações, com certeza os resultados vão melhorar. E os resultados melhorando, você vai estar no caminho de bater a sua meta. Então o plano de ação, ele é o quê? Ele é um roteiro de tudo o que tem que ser feito para que você consiga bater a sua meta na logística. E por que ter um plano de ação é tão crucial assim dentro de um processo chamado bater metas? Bom, vamos lá. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender por que ter um plano de ação é algo tão crucial para você bater a sua meta na logística. E eu vou te explicar então. Para você, tudo que tem dentro, eu quero explicar para você o seguinte, tudo que tem dentro de um plano de ação, e você vai ver que se você não tiver um, você dificilmente vai conseguir atingir o resultado. Você não vai conseguir atingir o resultado esperado. Tudo o que você precisa está dentro do plano de ação. Tudo que você precisa ter para conseguir bater aquela meta, para conseguir melhorar aquele resultado e, consequentemente, bater a meta, está dentro do plano. E se você não tem um plano de ação, dificilmente você vai bater a meta, vai melhorar o resultado. Dificilmente mesmo você vai conseguir. E bater uma meta sem ter um plano de ação bem elaborado, então é algo que se torna praticamente impossível. Você vai ter que ficar... Pensa assim, se você não tiver um plano de ação, você vai ter que ficar contando com a sorte. Você vai ter que contar com a sorte para que tudo que foi pensado, tudo que foi discutido, tudo que tem que ser feito, realmente aconteça como esperado. Sorte. E quando a gente fala de bater metas, não dá para ficar contando com o fator sorte. Ter sorte faz parte? Até faz parte. Mas não é a sorte que vai fazer com que você bata a meta. Eu costumo dizer o seguinte, muita gente fala, vamos ficar na torcida para bater aquela meta. Cara, você ficar torcendo para bater a meta, não vai bater a meta. Não tem como ficar na torcida. Você tem que ter um plano, você tem que ter uma ações estruturadas. Você tem que saber o que precisa ser feito. Senão você não vai bater meta nenhuma. Não adianta ficar torcendo. Torcida não vai fazer nada. Então, um plano de ação bem elaborado vai ter os elementos que são necessários para que aquelas soluções que foram pensadas, aquelas soluções que foram pensadas para melhorar, para ter um melhor resultado, para que elas sejam colocadas em prática. E para você bater uma meta, dificilmente você vai ter o quê? Uma única ação. É impossível você ter uma única ação, um único responsável, apenas um prazo para controlar. Com certeza não vai ser assim. Não tem como, porque para bater uma meta, geralmente você precisa o quê? De um conjunto de ações. É necessário você ter um conjunto de ações para que elas, essa uma ou mais soluções, sejam corretamente implantadas.
E vai ser necessário um plano de ação. E o ponto-chave aqui é a palavra corretamente implantadas. O plano de ação, ele te faz isso. Porque você vai ter tantas ações, tantas soluções que precisam ser implantadas, que você precisa garantir que elas sejam corretamente implantadas. Não é implantada de qualquer jeito. Porque se implantar de qualquer jeito não vai dar certo. Não vai surtir o resultado esperado. Então, algumas soluções, que quando for pensadas, o que vai acontecer? Elas vão precisar de uma série de ações. Às vezes não é só uma única ação. Você tem uma solução, mas tem diversas etapas para serem cumpridas, diversas ações para serem executadas, para que tenha efeito aquela solução. E se você deixa de fazer uma dessas ações, aquela solução que foi pensada acaba se tornando ineficiente e ineficaz. Não surte o efeito esperado. Por quê? Porque ela foi implantada de forma incompleta. E esse detalhamento das ações que são necessárias para melhorar o resultado e bater a meta, ele vai estar onde? Vai estar alinhado e consensado dentro de um plano de ação. Lá no plano de ação, você vai saber quais são as soluções que foram alinhadas, você vai saber quem são os responsáveis, né? Quais são as soluções que foram alinhadas para eliminar aquele problema, para melhorar o resultado. E uma vez que você sabe quais são as soluções e quais são as ações, é de suma importância saber quem. Saber o que, desculpa. É de suma importância você saber o que. Saber quem vai ser o responsável por aquela ação. Não adianta nada você saber que tem uma ação muito importante que precisa ser feita, que precisa ser executada, mas não tiver o nome de um responsável. Tem que ter um responsável lá. Então vai estar no plano de ação o responsável. E no plano de ação, necessariamente, tem o nome de quem vai executar aquela ação. Isso é importantíssimo. Afinal, você vai ter que saber quem que você vai cobrar pela realização, pela execução daquela ação que foi consensada, que foi alinhada dentro do plano de ação. E uma outra informação muito importante que fica no plano de ação, é você saber quando que aquelas ações elas precisam ser concluídas. Não pode ser uma informação vaga. Afinal, você tem uma meta, né? Você tem uma meta para ser batida na logística e essa meta tem um prazo para ser batida. Então não dá para você ficar esperando indefinidamente quando que as ações vão ser concluídas. Por isso que é importante estar lá definido o prazo para isso. Quando que vai ser concluído? Qual que é o prazo que foi combinado, que foi consensado com o responsável daquela ação. Então, além da ação a ser implantada, do que o responsável, de quem é o responsável por ela, o prazo que tem para que aquela ação seja concluída, também vão existir ali no seu plano de ação, no seu plano para que você consiga bater uma meta, vai estar incluso o quê? Tem outras informações muito importantes. Você vai saber aonde que tem que fazer aquela ação, qual é o local que você precisa ser, que aquela ação precisa ser executada, né? Porque ela está sendo feita, né? Também você vai saber por qual motivo que foi definido por aquele grupo que aquela ação é importante, o porquê que ela está sendo feita, por qual motivo que ela é tão importante assim para melhorar o resultado. E essa informação é importante, sabe por quê? Porque quando a gente fala para as pessoas por que você está fazendo aquela ação, a pessoa entende a real importância dela. Se você simplesmente chegar e falar, olha, execute essa ação e não explica o porquê que é importante executar, a pessoa não vai, talvez, ficar com um sentimento de que se ela fizer alguma coisa errada, qual que é o impacto? Ela não sabe. Então é importante explicar por que tem que fazer aquela ação, por que ela é importante ser executada. Então, tem uma outra informação que também está lá no plano de ação. Você vai ter que saber como que ela vai ter que ser feita. De forma bem simples, né? Você não vai ser uma descrição muito longa. É de forma bem breve, bem resumida, como que vai fazer aquela ação. O que você tem que fazer, certo? E uma outra coisa que você encontra no plano de ação são os custos. Quais são os custos envolvidos para que você consiga implantar aquela ação, aquela solução? Porque tem ações que você vai precisar ter algum investimento. E aí você precisa ir atrás de um investimento, atrás de uma verba. Então você precisa entender quais são os custos envolvidos. E muitas ações, o custo é zero.
é melhoria de processo, algum ajuste de processo. Mas tem ações que podem requerer algum investimento, alguma verba. Então no plano de ação também tem essa informação. Então todas essas informações, elas vão estar onde? Elas estão lá no plano de ação e são cruciais para que você consiga atingir aquele resultado esperado e, consequentemente, você consiga bater a sua meta na logística. E um grande erro quando a gente fala de plano de ação, sabe qual que é? É considerar o plano de ação como sendo uma burocracia. Que tipo de burocracia que eu me refiro? Que o plano de ação é uma planilha, né, que precisa ser preenchida como sendo algo irrelevante para o processo. É só uma planilha que eu preciso preencher. E depois eu posso deixar essa planilha engavetada, né, guardada em alguma pasta de arquivo no meu computador. Se você pensar dessa forma, você está absurdamente equivocado. Você não pode pensar que o plano de ação é uma burocracia a ser preenchida. Se você achar que elaborar de forma organizada um plano de ação é algo desnecessário, é algo opcional, a sua chance de conseguir bater a meta na logística vai diminuir muito. Eu arrisco te dizer o seguinte, sem medo de errar, que você não vai bater a sua meta. Não vai, porque as ações que foram definidas, que deveriam ser implantadas, elas não vão ser implantadas. E os resultados não vão melhorar. Simples assim. Como você já passou por quase todas as fases, e aí é um grande erro das pessoas acabarem deixando o plano de ação de lado. Como você já passou por quase todas as fases relacionadas ao processo de bater metas, inclusive fases bem críticas, que é a de identificação de causas e de soluções, pode ser que você ache que o importante já foi feito, que o trabalho pesado já foi feito. Só que você está bem enganado. Pois cada fase desse processo, ele tem o seu valor, tem a sua importância. E como bater metas faz parte de um processo, de início, meio e fim, todo processo tem início, meio e fim, não dá para você concluir o processo de bater metas sem chegar no fim dele. E o plano de ação, ele ainda não é o fim, mas já é uma das últimas etapas desse processo chamado bater metas. E negligenciar a relevância de ter um bom plano de ação bem elaborado, é como se você fosse um jogador de futebol, driblasse 3 adversários, chegasse ali na cara do gol, e na hora que você fosse chutar para o gol, você fechasse os seus olhos. Você fechasse seus olhos e chutasse para o gol. E aí acabava mandando a bola para fora. Ou seja, você fez tudo certo, mas no último lance achou que estava tudo ganho e perdeu. E no caso errou o gol. E nesse caso, você vai chegar na cara do gol, que aí você vai estar bem próximo de bater a sua meta, só que se você negligenciar a elaboração de um bom plano de ação, você vai errar o gol, você não vai bater a meta. Então não pode cometer esse tipo de erro, esse tipo de equívoco. E como é que você faz, um bom plano de ação para que você consiga bater a sua meta na logística? Como fazer um bom plano de ação? Bom, uma das coisas importantes quando você estiver elaborando um plano de ação é o seguinte: é bom você não deixar escapar essas partes. Você tem que deixar claro o seguinte: o plano de ação que você está montando, por quê? Porque você tem que ter um plano. Um plano para quê? Para bater a meta. Qual meta? Sua meta na logística. Você recebeu uma meta, você tem um resultado para melhorar, e você precisa ter um plano para conseguir fazer aquilo. E o plano de ação, como eu te expliquei, faz parte de todo um processo. Você já passou por etapas no início, no meio, e o plano de ação já é quase o final desse processo chamado bater metas. E quando você chega nesse processo, você tem um plano. E esse plano é seu. Não. Isso é uma coisa que você precisa deixar muito claro.
muito claro mesmo, que esse plano não é só seu. Sim, de uma equipe. Então ele é um plano que vai ser elaborado, vai ser construído por uma equipe. Uma equipe que vai se reunir. Por quê? Porque tem como um objetivo melhorar um resultado para bater uma determinada meta na logística. E esse grupo, essa equipe que vai se reunir, essa equipe é dona do plano de ação. Todo mundo tem que estar comprometido com aqueles resultados. Afinal, a equipe está se reunindo com esse objetivo, com o objetivo de pensar em como melhorar os resultados da área. E assim, essa equipe, junta, ela vai chegar em algumas definições do que deveria ser feito, do que precisa ser feito para melhorar aqueles resultados, para que a gente consiga bater aquela meta que foi recebida na logística. É um grupo. E essas soluções que vão ser discutidas, que vão ser pensadas e que vão surgir as ações, elas estão dentro desse grupo. Elas são consensadas dentro desse grupo, dentro dessa equipe que está pensando o que precisa ser feito para melhorar o resultado, para bater a meta. E o consenso é que no final define quais ações que vão ser implementadas. Não é você sozinho que vai pensar, não, vamos implantar essa e essa ação. Não. Um grupo junto vai discutir quais são as ações e vão consensar juntos quais são as ações que precisam, que devem ser implementadas. Pois aquele grupo entende que aquelas ações, se implementadas, vai ajudar a melhorar o resultado e, consequentemente, bater a meta. E não é sozinho que você vai definir isso. É um grupo, é uma equipe. E esse sentimento de equipe, decidindo junto, faz com que todos se sintam parte da solução. Isso é muito importante, porque dessa forma, o que você acaba criando? Você cria, todos que vão estar participando dessa dinâmica de pensar nas soluções, nas ações, para melhorar aquele resultado, para elaborar um bom plano de ação, para bater aquela meta, todos que estiverem ali participando desse grupo, eles vão estar comprometidos com as ações que estão lá ele como responsável. Então, se você pensar que o plano de ação é só seu, está errado. O plano de ação você até pode estar sendo o líder daquele processo de melhoria, para você bater a meta na logística, você pode estar liderando aquele processo. Perfeito. Mas o plano de ação é da equipe. A equipe junta vai chegar ao consenso e vai definir quais são as soluções e as ações que precisam ser implantadas. E as ações que, quando implantadas, vão ajudar a melhorar o resultado e, consequentemente, bater a meta. Então, é uma coisa muito importante quando você faz um plano de ação, você vai estar lá, que as ações que estão delegadas para cada um, que tenham o comprometimento daquela pessoa. Aquela pessoa que ficou como responsável pela ação. E a delegação, quando você deixar a outra pessoa com essa responsabilidade, é um ponto-chave também de sucesso. Porque toda ação, num plano de ação, ela deve ter um único responsável. Não é uma área ou um grupo de pessoas. Isso você precisa ficar muito atento, você tem que fazer desse jeito. E aqui, eu quero até para reforçar essa questão de que uma ação, dentro do plano de ação, só tem um único responsável, não é uma área, não é um grupo de pessoas. Eu quero que você guarde o seguinte ditado. É um ditado que a gente conhece aí de muito tempo. Cachorro que tem 2 donos, morre de fome. Então, se você tiver numa mesma ação 2 responsáveis por executar aquela ação, a chance é grande o quê? Que a bola fique quicando ali, quicando, e ninguém mata no peito e chuta pro gol. Ninguém assume a responsabilidade daquela ação. E se ninguém tiver realmente escrito que ele é o responsável, vai acabar ficando essa bola dividida. E aquela ação não vai para frente. Então você precisa definir o nome do responsável. Isso é muito importante para você ter um bom plano de ação. Quando ele fala definir o nome do responsável, é a pessoa física mesmo, é o nome. Nome e sobrenome. Não é área, não é grupo de pessoas, é o nome da pessoa. Nome e sobrenome, ponto. Tem que estar isso. E isso parece, talvez você pode até pensar que isso parece besteira. Ah não, isso aí é coisa boba. Mas não é. Lembre-se o seguinte, para que você consiga bater a sua meta, você vai precisar o quê? Você vai precisar que todas as ações elas sejam implantadas.
E se não tiver claro quem é o responsável pela ação, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? A ação não vai andar. E se aquela ação não andar, ela vai comprometer a sua meta. Por isso que você tem que criar uma meta com um único responsável. Não cria uma meta, não cria uma ação sem ter um responsável pela ação. E assim, você também não pode deixar o seguinte, você não pode criar uma meta, colocar um responsável e não validar com o responsável, com aquele responsável. Então nunca deixe de validar aquela ação com o responsável por ela. Pois ele precisa concordar com a ação e também concordar com o prazo para a conclusão. Porque se você estabelece uma ação e aquele responsável não concorda com ela, não acha o prazo execuível, o que vai acontecer? Ele não vai fazer a ação. E de novo, se não fizer a ação, vai comprometer a sua meta. Você não vai conseguir melhorar o resultado. Então é extremamente importante que quando você estabelecer uma ação, uma solução, o responsável esteja de acordo com ela, concorde com aquela ação e também concorde com o prazo. Isso é extremamente importante para você ter um comprometimento que ele vai executar aquela ação dentro do prazo que você precisa, que ela seja concluída, para que você consiga bater a sua meta na logística. E esse tipo de alinhamento ele é fundamental. Por isso que o plano de ação ele não pode ser algo que vem de uma pessoa sozinha, mas sim de um grupo, de uma equipe. Isso tem que ficar muito claro para você. O plano vem de uma equipe, nunca de uma pessoa sozinha. E indo nessa linha, o seu plano de ação ele vai estar sendo bem feito. E uma vez que seu plano de ação está sendo bem feito, ele é um passo importante para que você esteja ali no caminho certo para conseguir bater a sua meta, para você conseguir melhorar aquele resultado. E antes de terminar, eu queria dar uma dica, né? Eu quero dar uma dica para você que é muito importante quando a gente trata esse assunto, plano de ação. Quando você está à frente de um grupo, né, de um time, né, de uma equipe, e vocês têm uma meta a ser batida, e você tem um desafio, né, você tem um desafio de melhorar aquele resultado, você não pode se descuidar do plano de ação que foi montado para bater aquela meta. Você não pode descuidar disso. Porque se você pegar o plano de ação e mandar um e-mail para todo mundo, olha, aqui estão as ações que foram definidas na nossa reunião, segue o arquivo com as ações, com o plano de ação. Se você simplesmente pegar, mandar um e-mail para as pessoas e nunca mais mexer naquele plano, nunca mais acompanhar aquilo, você não vai bater a meta. Você não vai conseguir bater sua meta na logística. Não vai mesmo. Porque é o seguinte, é aqui que eu dou a dica para você. É aqui que você tem que ter isso bem claro. Você tem que fazer gestão do plano de ação. É muito importante que você faça a gestão dele. Acompanha. O que é fazer a gestão do plano de ação? É acompanhar junto a cada responsável de cada ação o status das ações, o status daquela ação que ele está conduzindo. Você tem que acompanhar se essa ação está andando, se ela está em andamento, se ela já foi concluída. E se ela foi concluída, pede para te mandar evidência. Você precisa realmente ver que ela foi concluída. Pede para te mandar evidência. E também pede, você também tem que chegar se a ação está atrasada. Então quando você vai fazer esse acompanhamento, você vai entender se a ação está em andamento, se ela está concluída ou se ela está atrasada. Esse status é muito importante. Você tem que fazer isso. É de suma importância você fazer um follow-up do seu plano de ação. Não guarda o plano de ação na gaveta e vai lembrar de fazer, deixa eu ver agora, passado 3 meses, como estão as coisas. Não. Marca uma frequência para você fazer esse follow-up com cada responsável. Consulte cada responsável. Como é que está a ação? Está andando? Está dando certo? Começou, não começou? Está atrasada? Por que está atrasada? O que está te atrapalhando para não ter começado aquela ação? Se você não fizer uma gestão bem feita do plano de ação, esse plano de ação vai morrer. E as ações vão morrer juntas. Você não vai conseguir bater sua meta. Porque elas vão sumir. Ninguém vai estar cuidando disso.
E quando tem alguém fazendo a gestão, fazendo follow-up, acompanhando com os responsáveis, aquilo continua sempre em evidência. Tem alguém olhando. E você precisa fazer isso. Porque você tem que lembrar o seguinte, que para bater a sua meta, você vai depender que os responsáveis por cada uma daquelas ações, que eles concluam suas ações. Se eles não concluírem as ações que eles são responsáveis, simplesmente você não vai bater a meta. Não vai ter adiantado nada ter feito um excelente plano de ação. Por isso que você não tem escolha. Não tem jeito, não é opcional. Você tem que fazer gestão do plano de ação. Com cada responsável por cada uma das ações. É fundamental. Defina qual vai ser a frequência que você vai fazer isso. Se é uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas é no mínimo semanal. No mínimo semanalmente você tem que fazer um follow-up e fazer a gestão do plano de ação. É fundamental para que você consiga bater a sua meta na logística. Essa é a única forma que você vai ter de garantir que as ações não vão ficar perdidas, não vão cair em esquecimento e que as pessoas que estão lá realmente dando andamento nas ações, estão movimentando, estão se movimentando, estão procurando formas de fazer aquilo acontecer e desse jeito você vai conseguir bater a sua meta na logística. Então a dica é: monte um plano de ação bem elaborado e depois faça uma gestão desse plano de ação. Porque se você não fizer a gestão do plano de ação, ele vai morrer, vai cair em esquecimento, as ações não vão ser executadas e você acaba não batendo a sua meta na logística. Bom, pessoal, terminamos aqui o conteúdo da live de hoje. Espero que tenha ficado claro para você que fazer um plano de ação é essencial para que você consiga bater a sua meta na logística. Sem um plano de ação bem elaborado, dificilmente você bate uma meta. Porque lá tem tudo o que você precisa. Vamos assim dizer, lá é o seu passo a passo do que tem que ser executado para que você consiga melhorar aquele resultado. É o roteiro do sucesso para você conseguir bater a meta. E se você não seguir o que foi definido naquele grupo, dificilmente você vai conseguir ter sucesso naquela meta e melhorar aquele resultado. Então, não acha que o plano de ação é uma burocracia que é só preencher e guardar. Não. O plano de ação é o que vai fazer com tudo o que você pensou naquele processo de bater metas, no início, no meio, tudo que foi pensado ali no plano de ação é o fechamento daquilo tudo, para garantir que aquilo tudo aconteça. E quando você não faz isso, todo o trabalho que você fez anteriormente vai por água abaixo e você não bate a sua meta. Bom, acho que a gente pode chegar ao fim, certo? Dessa nossa live de hoje. Queria agradecer a participação de vocês, né? E convidar vocês aí para a próxima live. Nossa próxima live vai ser na quarta-feira, né? Quarta-feira às 9 da noite. E assim, tudo que você tiver de dúvida, manda um direct para mim que eu respondo, tá bom? Então assim, antes de começar a live aqui, eu estava respondendo uma pessoa e eu vou gravar um conteúdo no Telegram para ajudar não só essa pessoa, mas para ajudar outras. Tem coisas que quando a gente precisa entrar um pouco mais no detalhe, aí não dá para passar aqui no detalhe. É por isso que eu falo que tem a minha mentoria lá, que é o Innerlog, que aí lá você tem detalhe, muito detalhe. Mas aqui realmente você consegue aprender bastante coisa. Né? E se você for realmente bem anotar tudo, prestar bastante atenção, já te ajuda bastante a conseguir melhorar seus resultados, bater suas metas. Tá? Então eu queria que vocês... É importante estar sempre ir lá no YouTube, eu tenho um monte de conteúdo, né? No Telegram, vocês já estão no Telegram também, toda hora tem conteúdo novo lá. Então é importante para vocês irem se tornando aí uns que eu chamo de batedores de meta, tá bom? E é isso, então eu queria desejar um ótimo final de semana para vocês e o convite para a nossa próxima live na quarta-feira às 9 da noite. Tá legal? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.